noite. Na democracia prevalece o direito da maioria. E ontem a maioria preferiu Jair Bolsonaro a Fernando Haddad. O primeiro com 55,64% dos votos válidos e o segundo com 44,36%. Alguns fatores merecem destaque no segundo turno. A força das mensagens pelas redes sociais, sobretudo as fake news. O antipetismo, o receio de retorno a uma ditadura militar. Promessas de combate à corrupção. A rejeição de alianças de alguns candidatos derrotados no primeiro turno. O envolvimento das correntes evangélicas e os debates sobre moral e outros valores. A recusa de Bolsonaro para a participação em debates, a promessa de liberação de armas para a população, a falta de planos claros para a retomada do crescimento econômico e a volta do emprego. Foi em meio a um bombardeio de informações verdadeiras misturadas com notícias falsas que o eleitor teve de tomar sua decisão. O desdobramento do resultado só vai ser sentido na prática a partir de 1º de janeiro de 2019. Um balanço do segundo turno e qual deve ser o rumo que o Brasil vai tomar é o que comentam nossos convidados. Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Fabiana Moraes, jornalista. Arthur Leandro, cientista político. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 81 98830 7098. Repetindo, 98830 7098. E para você acompanhar o programa em tempo real, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, Fabiana. Foi um segundo turno tenso, onde prevaleceram o medo e muitas incertezas. Culpa de quem? Dá para a gente identificar culpados nessa história? Bom, Valdir, primeiro boa noite, né? Um prazer aqui estar novamente com vocês, com Fabiana, com Arthur, com você e com os telespectadores, né, do Opinião Pernambuco. Enfim, o que a gente teve foi durante toda a campanha eleitoral e até um período pré-eleitoral, muita tensão no país, né, que, enfim, marcado por episódios que têm desdobramentos, na verdade, desde 2016, né, quando houve o processo contra a então presidenta Dilma Rousseff, né. Ali, no meu entendimento, já houve uma ruptura, né, do jogo democrático, né, porque, enfim, a acusação eram as pedaladas fiscais, mas a motivação era sobretudo política, né, porque, enfim, as pedaladas fiscais, um artifício contábil, né, utilizado por muitos executivos, né, no plano municipal, estadual e federal. E isso foi demonstrado de forma recorrente naquele período. Mas houve ali, no meu entendimento, uma ruptura que acho que já colocou em xeque a própria ideia do que seria a nova república, esse novo ciclo democrático, um novo ciclo político na história brasileira e com um caráter democrático, né? Inaugurado ali com a eleição, de certa forma, de Tancredo Neves e Zé Sarney, mas, sobretudo, a partir da Constituição Federal de 88, que por um paradoxo, né, ela está ameaçada hoje, mas está fazendo 30 anos exatamente nesse mês, e a eleição de Collor de Mello, uma eleição direta para presidente da República, quando a gente reconquistou esse direito de eleger o presidente da República. Né, a nova República surgiu de um acordo político entre duas forças importantes, né, os moderados da oposição, os reformadores do regime militar, que estabeleceram ali a Aliança Democrática. E a Constituição terminou sendo a formulação de um contrato social, ou seja, o país vai ter esse perfil e tem uma preocupação social, né? Esse era um compromisso da democracia naquele período. Fabiana? Uhum. Eu concordo que esse não respeito, né, aos 54 milhões de votos que a Dilma Rousseff teve, ele inaugurou um momento de uma fragilidade imensa
no país, né? Eu confesso para você, Valdir, que eu não achava que fosse chegar a esse nível de fragilidade, né? E também não achava que a gente ia ter esse nível de politização de instituições importantíssimas como o judiciário, né? Eu acho que o que a gente viu quinta e sexta é especialmente assustador quando a gente vê as universidades 17 universidades em todo o país sendo visitadas, para usar um termo elegante, pela polícia, né, a mando dos TREs regionais, enfim. E acho que é uma grande demonstração ao tipo de situação que a gente vai estar sujeito agora, né? O que eu espero é que esse medo da gente, que é um medo real e é um medo completamente justificável, que haja cimento bastante nessas instituições, principalmente no STF, né? O STF, pela primeira vez em vários meses, talvez em anos, né? No sábado, se articulou de uma maneira organizada, conjunta, para combater o que tinha acontecido nas universidades, né? Toffoli, Carmen Lúcia, todos eles falaram a respeito, né? A Rosa Weber, enfim. E eu espero que essas instituições tenham força agora para combater o que é anunciado e dito que muitas vezes é uma brincadeira. Eu acho que não é uma brincadeira. Arthur, gostaria de complementar ainda essa primeira rodada? Eu tenho a leitura de que a gente vive nesse momento uma fase, um momento de transição, né? A gente teve uma grande transição iniciada com o advento da Constituição de 88, a eleição de 89. A gente teve um período breve, que foi o período Collor, né? O período Itamar, que inaugura, né, o momento de predomínio tucano na política nacional. A gente teve uma transição para o período petista. Um outro momento intermediário, que foi o mandato tampão de Michel Temer, o processo de impeachment, etc. E provavelmente a gente está enfrentando, está passando agora por um momento de inauguração de um outro período de equilíbrio político no país. Agora, nessa segunda rodada, eu gostaria de trazer a questão dos principais motes das campanhas. E aí, Bolsonaro utilizou como uma arma muito forte, talvez seja até bem apropriada a mesma palavra, a palavra arma, né? A questão do combate à violência através da arma. E isso vinha também numa cadeia que tinha se iniciado com um ato de violência contra ele próprio, que foi a coisa da agressão que ele sofreu, da facada que ele sofreu. Né? Então, assim, é como se houvesse uma presença de algo muito agressivo que pode tirar a vida das pessoas. Né? Seja a faca e depois as armas, e inclusive os gestos que eram utilizados pelos apoiadores do candidato eram sempre os gestos, né, com as mãos, como se fossem por ele mesmo, né? São usados. Por ele mesmo, inclusive no hospital, simulando né? armas. Isso. É possível que esse simbolismo tenha sido tão forte ao ponto de convencer uma legião tão grande de eleitores a terem aprovado o candidato? Veja só, Valdir, eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que um elemento é esse e é importantíssimo, mas uma série de outros fatores também terminaram contribuindo para a ascensão do Jair Bolsonaro, transformá-lo de um candidato competitivo a um candidato favorito e, enfim, a ser eleito à presidência da República, né? O ex-capitão do Exército, que inclusive foi afastado do Exército por indisciplina, né? E agora se torna o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o papel que o presidente da República tem em relação às Forças Armadas. Pois é, mas aí um dos elementos que ele trabalhou, né? O comitê dele, né? As pessoas que estavam trabalhando na campanha dele levaram em conta exatamente essa questão da violência urbana, né? Sobretudo a violência urbana que a gente tem no país, né? Que não é responsabilidade de um ou outro do governo, mas da grande desigualdade social que a gente tem no Brasil e que é o grande problema do país, né? O grande problema não é a corrupção, não é isso está disseminado. A desigualdade é que gera números como 64 mil pessoas mortas no ano. Contribui decisivamente para que isso venha a ocorrer, né? Então, agora, se a gente pensa qual a solução para isso apontada pelo candidato que justificasse a eleição dele a partir dessa ideia, eu não conheço. Quer dizer, eu busco na internet e a informação que tem é assim, vamos pegar pesado.
Né? O que significa pegar pesado está na cabeça dele, eu posso interpretar o que é isso, mas não tem um programa claro de como resolver. E no momento em que aqueles grupos que parecem que são milícias, quase milícias ou grupos organizados, etc., que apoiaram ele, que agiram de forma violenta, inclusive matando, por exemplo, o Moa do Catendê, o que foi que disse o ex-capitão do Exército, hoje eleito presidente da República? Né? Eu não tenho como controlar aqueles que me apoiam, que perpetram esses atos de violência. Ora, se você, candidato, não tem condições de controlar isso, como é que o presidente vai controlar? Pegando pesado? O que é pegar pesado? Né? É possibilitar que aquele chamado cidadão de bem, né, que, enfim, a interpretação que eu tenho é que o cidadão de bem para ele não é o favelado, não é o negro, não é o da comunidade minoria, LGBT, né? É branco, é homem, é hétero, é quem tem propriedade, e que tem condições, inclusive, de comprar armas. Né? Então, isso contribuiu, né? Mas contribui no sentido de um sentimento da sociedade que quer realmente viver numa paz. Agora, a paz de cemitério não interessa à sociedade, né? Fabiana, não parece contraditório isso, tudo que a gente acha que seria motivo de uma rejeição ser exatamente aquilo que aprova? Sim. E aí, para que isso não ficasse tão claro, se esconde o debate. Porque um questionamento como esse seria o que é pegar pesado, né? O que é pegar pesado. Então, assim, a maneira de meio que legitimar isso aí como uma verdade, algo como um programa de governo, é justamente não divulgá-lo. E aí eu acho que tem um talento muito especial, que é a utilização das redes sociais. E a utilização das redes sociais numa maneira bem-humorada, com o uso de muitos emoticons e com o uso de muitos robôs, de fato, né? Só no Twitter eram 40 mil. O que é ilegal, mas se utilizou muito dessa dinâmica da rede social, mas não pensando só na rede social, mas no tipo de linguagem, no tipo de fato, de lógica que circula ali dentro. E não é à toa que o público adolescente, jovem, né, entra nessa lógica também e é um dos principais propulsores disso. E para esses adolescentes, para parte desses jovens, o debate bastava uma frase, para usar um termo, uma palavra, para usar o termo caro às redes sociais, lacrativa, para que isso encontrasse respaldo. E encontrou, né? Então, assim, é totalmente contraditório, mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido nesse momento onde lacrar é mais importante do que debater. Eu ia fazer uma pergunta, né? Quem ganhou essa eleição, se foi a TV ou se foi a internet? Mas a gente pode, numa segunda rodada, acabar aprofundando um pouco mais isso. E aí a gente volta para o Arthur, né, Arthur? Aí, assim, a gente está falando aqui de estratégias, né? As estratégias de Bolsonaro, depois a gente vai ver as estratégias do Haddad. Então, a gente falou aqui exatamente sobre o simbolismo da arma como parte dessa estratégia. Eu queria ouvir tua opinião. Minha leitura é que um dos fatores que possibilitaram a popularidade de Bolsonaro é exatamente a capacidade de estabelecer um tipo de comunicação direta com o eleitor. E, nesse sentido, as redes sociais têm um papel importante, porque, munido de um smartphone, quando a pessoa pode repassar uma informação que recebeu e que se assemelha com o seu sentimento, esse indivíduo ele passa a se sentir também produtor de informação e não simplesmente consumidor. Então, isso dá uma sensação de empoderamento. E a imagem associada ao combate direto à criminalidade, né? A gente lembra que o Datafolha, acho que no mês de julho, fim de junho, início de julho, fez um levantamento sobre as preocupações do brasileiro. Estavam lá exatamente a crise econômica, a violência urbana e a corrupção. Então, o Bolsonaro ele conseguiu conectar a imagem dele, né, a sua personalidade, seu perfil de ser um indivíduo que fala diretamente, que não tem a mediação de partidos, ele não tem o apoio da imprensa, etc. Isso conseguiu um tipo de apoio, um tipo de vínculo com o eleitor que potencializou e tornou mais factível o seu trabalho de viabilizar a sua candidatura. Agora, a violência urbana, né, a medida de 100 mil homicídios ao ano, isso efetivamente foi um ativo
que aparentemente a candidatura Haddad e a candidatura do campo de centro-esquerda tiveram dificuldade muito grande de dizer efetivamente como esse problema vai ser resolvido. Esse problema que se tornou um problema central, né, nos centros, na população urbana do país. A questão também é que não existe uma fórmula fácil, né? Então, assim, o que ele vai oferecer é uma fórmula fácil, que as pessoas vão captar mais rapidamente, mas, de fato, não é uma fórmula fácil para isso. Eu não souber articular e também isso não se resolve assim, não. A gente vai dar... A solução que se deu foi, vamos dar arma. No segundo turno, o Fernando Haddad, ele simplesmente ele deixa de falar no Lula a pedido do próprio Lula, né? Que até então era o grande transferidor de votos para ele, para Haddad. O outro fato também é a mudança na cor, ou seja, assumir um pouco as cores do nacionalismo que era decantado, né, pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro estava se apropriando das cores da bandeira do Brasil e aí Haddad diz, não, também tenho essas cores, isso não é exclusividade do seu partido. Fez parte da estratégia. Isso é uma coisa. A outra coisa é, aqui em Pernambuco, por exemplo, o governador Paulo Câmara, possivelmente ele conseguiu ganhar a eleição batendo em Temer, né? Num governo que está com a popularidade lá embaixo. Isso não foi usado como estratégia pelo PT. Por quê? O que é que aconteceu? Foi certo e foi errado o que dentro dessa montagem do Partido dos Trabalhadores para o segundo turno? Nesse aspecto específico, eu penso que não tinha sentido a confrontação com o governo Michel Temer. Quer dizer, até porque Bolsonaro não representava esse governo, né? De Michel Temer. Então, você ficaria debatendo e tentando contradizer um governo que não estava na disputa eleitoral no segundo turno. Quer dizer, esteve no primeiro e foi francamente derrotado, né? O PSDB, foi ridícula a participação do PSDB, o percentual que obteve. Mas foi um fiasco. Todas as críticas do fracasso também do governo, né? Tudo foi atribuído ao PT e não se fazia mais separação entre o governo Temer e o governo do PT. Tudo era uma herança do PT. Esse era o discurso do Bolsonaro. Mas enfim, se também falou do kit gay, né? E as pessoas quiseram acreditar que existia o kit gay, então imagine acreditar se o governo Temer representaria o governo do PT ou não. Quer dizer, no mínimo, algo absolutamente esdrúxulo, né? Porque o governo Temer ascendeu a partir do que eu considero um golpe parlamentar, por várias razões, a gente já teve oportunidade de falar sobre isso, não vale a pena voltar ao tema, mas não era o PT no governo, né? O governo Temer é exatamente o oposto do que foi o governo do PT, do ponto de vista das políticas inclusivas, adotando mesmo uma política ultraliberal. Então, não fazia sentido o PT enfrentar Temer no momento em que a ameaça era exatamente a candidatura do ex-capitão, né, do Exército e tudo que ele representava. Vamos fazer como o seguinte, candidato. A gente chama um intervalo, na volta a gente continua discutindo um pouco essa pergunta que eu fiz e aí, se você precisar complementar, você complementa também mais alguma coisa. Então é isso, o Opinião Pernambuco está discutindo o segundo turno das eleições e a gente volta daqui a pouquinho. A Opinião Pernambuco está de volta com uma análise do segundo turno das eleições. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Fabiana Moraes, jornalista, Arthur Leandro, cientista político. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 81 98830 7098. Para acompanhar em tempo real, www.ufpe.br/NTVRU. No bloco anterior, a gente colocou a pergunta sobre as estratégias, né, montadas inicialmente pelo Bolsonaro e depois pelo Fernando Haddad. Fernando Haddad, o Túlio já começou a responder, vamos continuar agora com Fabiana. Eu acho que Temer não vai entrar na pauta, né, do PT. Vai perder tempo batendo Temer também, assim, além dele não ser um candidato, né? Está finalizando o governo e já suficientemente com a moral lá embaixo, com a aprovação ridícula, né, popular.
tem um candidato que é muito novo na disputa, né? Com um modo de se expressar, um modo de ser, um modo de fazer política muito particular. E que a gente também, eu acho que, né, a gente, jornalista, cientista político, enfim, as pessoas estavam acompanhando essa eleição, você entrava nas redes sociais, nos jornais e tudo, você só via o rosto dele, você só via falar do Bolsonaro, de fato. Né? Assim, mesmo que fosse para falar mal, ele estava o tempo todo presente. Então, e com um discurso muito virulento, o que não é comum nas disputas, né? Principalmente na disputa presidencial, não é comum esse tipo de discurso, né? Então, eu acho que deixa todo mundo muito estupefato. Assim, a campanha de Alckmin, até a questão da faca, era bater no Bolsonaro. Né? Várias vezes, ele era o centro da disputa, era o centro do ataque de muitos dos candidatos aí. Então, eu acho que perto disso... A campanha de Haddad, a campanha do Partido dos Trabalhadores, ela focou corretamente no que deveria focar? Eu acho que ela começa a focar de uma maneira mais enfática e falar mais para a população a partir do segundo turno apenas. Eu acho que no primeiro ela é ela é pouco clara no seu objetivo, né? A partir do segundo turno, sim, né? Você tem um foco maior em questões... tem uma que, para mim, é muito simbólica, né? Que ficou escondido o tempo todo, mas é a questão do gás de cozinha. Né? A gente hoje em Recife, por exemplo, Recife é uma das capitais do país que tem mais gente queimada, mais pessoas queimadas por uso do álcool para cozinhar, usando álcool ou botijões ilegais. Né? Algumas pessoas já morreram, botijões explodiram. Isso é uma questão muito da periferia. De certa maneira, parte da esquerda não se apropria, não vai falar sobre isso, não traz isso. Isso estava lá no programa de governo e isso só começa a ser trazido da maneira mais clara num segundo momento. Né? E a gente está falando... Isso seria mais forte do que o tempo que se levou falando sobre a questão ideológica da ditadura? Acho que sim. Né? Acho que essas questões, a questão da segurança, né? A questão do transporte, dos ônibus, a gente hoje sai pela manhã em Recife, na Agamenon é 6 da manhã, a Agamenon parece que são 8 horas, né? Está lotada de gente indo trabalhar, né? Os ônibus estão cheios, né? A questão é que a vida está mais difícil, né? O estar vivo no Brasil hoje, com as populações periféricas, é muito mais complicado, é muito mais difícil. E essa população é a população que vai votar em peso em Bolsonaro também. E alguém que tem, parece ter solução fácil para todos os problemas, exato. Às vezes de anos, décadas, né? Enfim, termina tendo um apelo maior, né? Você quer falar sobre isso também? Eu posso passar para outra pergunta? Eu acho que a gente pode pensar um pouco, a Fabiana trata disso, a questão do timing, né? O primeiro turno da campanha do PT tinha como candidato Lula, que todo mundo sabia que não ia ser candidato, né? Tem um momento que parecia artificial dizer que... Né? E quem vai ser o candidato? O candidato é Lula, não tem plano B, etc. E se sabia, a grande questão preocupava no eleitor, inclusive, o eleitor mais petista e menos lulista, tinha preocupação de saber efetivamente quem ia ser o candidato. Havia preocupação com o nome do ex-governador da Bahia, chegou a se ventilar o Patrício Ananias, era um nome que também estava sendo discutido, e havia... o nome de Haddad foi lançado meio que num balão de ensaio para ver que tipo de reação a população teria, o eleitorado teria em relação ao nome dele. A própria presença de Haddad no PT, quando a gente vê o histórico dessa eleição, né, ela passou por uma série de controvérsias. A dificuldade que o Haddad tinha de organizar a legenda em torno do seu nome, da sua viabilidade, até porque no início do ano ele já estava em negociação para mudar de partido, talvez até para sair pelo PSB. Então, havia essa questão e a dificuldade de identificação entre Haddad e o PT. Então, demorou muito para lançar Haddad e ele como principal articulador do programa de governo. Então, vamos para outra questão. Para você ganhar uma eleição, você tem que fazer aliança, né? É meio impensável você conseguir chegar a vencer se você não fizer composições. Havia uma expectativa de que os candidatos derrotados no primeiro turno, eles se assumissem, né? Ou assumissem
candidaturas, sou do lado de Bolsonaro ou do lado de Haddad. Do lado de Bolsonaro, a gente lembra que Amoedo ele chegou a dizer sou Bolsonaro. Né? O vice de Alckmin também, né? Alckmin ele ficou em cima do muro, né? Ele não se declarou. A Marina se declarou no finalzinho, já faltando acho que uns 2 ou 3 dias. E o caso mais comentado é o caso do Ciro, que se esperava que ele fosse exatamente transferir os votos para o PT e que isso é que faria a diferença que faltaria para ficar mais competitivo com o Bolsonaro. Então, qual a opinião de vocês sobre esses recuos dos candidatos que foram derrotados no primeiro turno? Veja só, mas eu começo ponderando uma afirmativa que você fez, Valdir, porque é o seguinte, é importante, claro, você buscar as composições, né, para se eleger. Agora, se a gente olha para a candidatura de Bolsonaro, enfim, quem foi que apoiou o Bolsonaro, né, do ponto de vista dos partidos políticos e da institucionalidade, né, colocada aí nesse plano partidário? Quer dizer, praticamente não houve também, né? Ele é um candidato, muitas pessoas dizem, ele não fez campanha, então ele fez campanha, né? Fez a não campanha, né, através das redes sociais, a ausência do debate eleitoral, a agressão que ele sofreu deu uma exposição a ele no primeiro turno que ninguém conseguiu ter, nem perto. Acho que somando todo o tempo que todos os candidatos que disputaram no primeiro turno tiveram de exposição, não chega a metade ou, sei lá, 1/3 da exposição que ele teve a partir da agressão, né? Porque ele passou seu foco. E como alguém lembrou, acho que foi Arthur, o PSDB enfrentou inicialmente Jair Bolsonaro. E a partir da agressão que ele sofreu, perdeu o discurso. Então, eu acho que tem esse aspecto que a gente deve levar em consideração. Agora, visando o segundo turno, é evidente que aí haveria no campo do centro-esquerda uma necessidade maior de fazer uma composição. Enfim, porque teve menos votos do que o outro candidato, do que o ex-capitão Jair Bolsonaro teve no primeiro turno. E aí a grande dificuldade foi a falta de compreensão do candidato Ciro Gomes, que teve 13% de votos, né, se eu não estou enganado, no primeiro turno, foi o terceiro lugar, e que poderia dar um peso. Agora, de toda forma, a candidatura de Ciro Gomes é uma candidatura que não tem uma base social consolidada, é um eleitorado volátil, quer dizer, não sei até que ponto seria importante do ponto de vista eleitoral ele ter um posicionamento. Agora, do ponto de vista político, sim, porque, enfim, ele representou uma candidatura que chegou em terceiro lugar, então ele se ausentou do país, não participou da campanha no segundo turno e deu um apoio, será que dá para a gente chamar de apoio? Mas, enfim, teve uma posição crítica, né, em relação... E terminou dizendo que nunca mais faz campanha para o PT, etc. Quer dizer, ele não contribuiu decisivamente para o enfrentamento a uma proposta que, enfim, a gente tem sempre o cuidado, né? A gente não tem 55% do eleitorado que votou em um dos candidatos, porque essa maioria também é, né, uma maioria que deve ser relativizada. Quando a gente diz que a maioria votou no Jair Bolsonaro no segundo turno, de pessoas que professam a tortura, ou professam o fascismo, etc. A gente não tem isso, né? Eu tenho uma certeza, todo mundo, todo brasileira que é partidário dessa ideia, né, ele votou em Bolsonaro. Agora, nem todo mundo que votou em Bolsonaro professa isso, né? Eu não acredito que isso seja... verdade. Então, o enfrentamento que estava sendo colocado no segundo turno é isso, é o que levou Fernando Henrique Cardoso a fazer uma opção pelo Haddad, o Janot fazer a opção, o Joaquim Barbosa, um símbolo do enfrentamento à corrupção perpetrada pelo PT durante o Mensalão. Quer dizer, ele foi o símbolo disso, mas quando pensou na institucionalidade, coisa que o PSDB, os outros partidos, o PMDB à época, MDB, não pensaram quando afastaram Dilma Rousseff em 2016. Isso. Né? A insegurança jurídica que ia se estabelecer a partir daquele momento, além da instabilidade política e a instabilidade institucional. A gente precisa falar no próximo bloco, né, o que esperar do próximo governo. E isso vai render muito assunto também. Mas a Fabiana tocou num dado momento sobre a força do WhatsApp, né, nessa campanha, e acho que você chegou a tocar também na questão das universidades. Soma-se a isso um outro fator, o fator de que o Eduardo Bolsonaro, num dado momento, ele
né, se resgatou dele um depoimento lá de junho ou julho, onde ele disse que para fechar o Congresso bastaria um cabo, um soldado, e não precisaria nem de jipe. Né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esses pontos, pode ser? Sim. Eu acho que esses recados, né, eles deixam bastante claro o tipo de projeto de país que pode se desenhar, né? Se tem uma coisa que ninguém pode acusar os candidatos, a maioria dos candidatos do PSL, é de esconder um jogo. Eles são extremamente transparentes nos seus propósitos, né? Apesar de que muitos eleitores não acreditam naquilo que eles dizem, né? Acham que não vai acontecer, mas eles não assim, acham que ninguém deve estar sendo enganado. Eles são sinceros, né? E o tempo todo, né, a impressão que eu tenho é que, além de muitos eleitores não acharem que é verdade, acho que as instituições também seguem os eleitores nisso. E acho que nós acreditávamos estadistas, que, na verdade, eu acho que essa frente ampla, fantasma, que nunca aconteceu, ela mostrou muito claramente, pelo menos para mim, que a gente poderia, né, a gente achava que tinha até um projeto de estadistas aqui, se falava muito FHC, por exemplo, como nosso grande estadista, mas eu acho que se desenhou aí muito claramente né, uma série de candidatos, de pessoas importantes na política, extremamente personalistas, né? Eu acho que o Ciro vai coroar isso aí, mas eu acho que Marina mesmo, né, falando ali nos 45 minutos do segundo tempo, ela também teve uma postura muito personalista, o FHC, o Lula também, né? E aí eu fico pensando, a sensação é que a gente foi deixado num barco com o leme lá solto, todo mundo brigando para ver quem é que ia aparecer mais em algum momento, né? Eu não sei qual é o custo que isso vai ter, né? Não tem uma bola de cristal, mas eu acho que os recados estão claros, né? Sem querer fazer uma futurologia aqui, mas... Arthur, eu gostaria de tocar mais um pouco ainda nessa questão das instituições. De uns tempos para cá, a gente teve o fortalecimento das instituições de controle social, né? E aí a gente entra com o Ministério Público, a gente entra com a Justiça de uma forma geral. E o que ficou na cabeça de algumas pessoas foi essas instituições também estão sob ameaça. Estão, de fato, ou nós teremos, ou conseguimos chegar a um ponto em que as instituições estão tão fortes que elas podem se contrapor a qualquer tentativa de um avanço mais agressivo, mais autoritário, mais totalitarista? Eu acho que a história brasileira permitiu que a gente construísse uma forma muito peculiar de criar uma relação de equilíbrio de poderes harmônicos e independentes, né? O fato é que o presidente da República ele tem muito poder, ele tem uma grande capacidade de agenda no país, mas também é fato que o Congresso, né, é uma instância determinante nessa relação de equilíbrio, né? O termo presidencialismo de coalizão surge exatamente pela necessidade de qualquer governo construir maiorias para poder tocar a sua agenda de política pública e se legitimar perante o eleitorado, né? Então, a gente tem esse equilíbrio. E correndo ao lado dessa dualidade, dessa relação entre executivo e legislativo, a gente tem o judiciário e as instituições de controle que servem tanto da Defensoria dos Interesses Difusos da República, que é o caso do Ministério Público, como das unidades de controle, em particular o TCU, né? Então, a gente tem uma relação, a gente tem um jogo que ele está numa condição de equilíbrio. Agora, a gente sabe que houve situações em que esse equilíbrio se mostrou frágil. A situação de cooptação, de apoio, de compra de apoio no Congresso Nacional, no primeiro momento, talvez o primeiro escândalo desse tipo que veio à tona foi a compra da reeleição, né? A questão da aprovação da emenda constitucional da reeleição. Ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E depois a compra de apoio, que virou depois a ação penal 470, o caso do Mensalão, né? Então, esses dois casos fizeram com que boa parte da opinião pública sentisse o efeito, né, dessa relação promíscua entre os poderes e passasse a duvidar da credibilidade do sistema. Então, grande parte da rejeição que os partidos políticos
e seus principais atores, seja no Executivo, seja no Legislativo, passaram a sofrer, eu acho que se devem a esse tipo de relação de proximidade. Mais recentemente, toda a discussão que há sobre a lisura e independência do judiciário brasileiro, né, eu acho que representa um limite ainda a ser transposto, né, a ideia da autonomia e da independência da Suprema Corte, né, eu acho que ela precisa ser preservada perante a opinião pública, o que demanda a necessidade, inclusive, de discussão da forma de ingresso na Magistratura Suprema, que é no STF. Né? O Opinião Pernambuco faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho fazendo uma análise do segundo turno das eleições. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta com uma análise do segundo turno das eleições. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Fabiana Moraes, jornalista, Arthur Leandro, cientista político. Bem, no bloco anterior a gente começou a falar um pouco sobre as instituições, até que ponto elas continuarão fortes ou elas poderão se fragilizar num novo governo. E aí Túlio disse que queria complementar essa fala que foi iniciada pelo Arthur. Eu acho que Arthur trouxe questões muito importantes a partir da sua pergunta. Sobre o papel das instituições, a fragilidade ou não das instituições. Na verdade, eu acho que há uma fragilidade, né? Essa ideia de que a gente tem instituições democráticas consolidadas é bastante falso, né? E aí eu vou dar alguns exemplos. Né? O ex-capitão do Exército, o Jair Bolsonaro, na verdade, ele não poderia, num Estado democrático de direito, onde houvesse uma cultura razoavelmente democrática estabelecida na sociedade, nas instituições, ele não poderia sequer ter mandato para ser candidato à presidência da República. Porque, enfim, o comportamento dele dentro do Congresso, né, em determinada altura, defendeu, inclusive, o fechamento do próprio Congresso. Então, isso é o que estaria melhor representando a falta do decoro parlamentar. É você fazer parte de um poder e você defender o fechamento daquele poder, que é um pilar do Estado Democrático de Direito. É o Congresso, é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e a ação do Ministério Público. Então, se você se comporta desse jeito e defende isso, defende, por exemplo, o general que é identificado com a tortura, que foi julgado, etc., faz apologia desse tipo de comportamento no momento em que o país vivia uma exceção e não um Estado democrático de direito, isso mostra a fragilidade. Houve, por parte das instituições, leniência, complacência durante 30 anos, 28 anos da carreira do Jair Bolsonaro. Eu lembro, foi uma coisa que correu nas redes sociais, uma entrevista de Ernesto Geisel a Celina de Araújo e a Celso Castro, da Fundação Getúlio Vargas, onde Geisel, ali no início dos anos 90, quer dizer, onde ele começava mais ou menos a carreira política dele, ou estava em curso do Jair Bolsonaro, Geisel se posicionando com relação ao péssimo exemplo do capitão, né, do então capitão Jair Bolsonaro, quando atentou contra o Estado brasileiro, né, tentando fazer um ato terrorista para barganhar salário ali e atingindo as Forças Armadas. Então, e depois, né, Valdir, na sequência, tem aquela ameaça ao Poder Judiciário. Quer dizer, então é uma ameaça ao Poder Legislativo, uma ameaça ao Poder Judiciário e se propondo a assumir o Executivo, né, que tipo de respeito vai ter essa instituição? Não adianta dizer que eu vou respeitar a democracia, a Constituição. Né? Se a Constituição diz que o Estado é laico, como é que o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral, permite a denominação dessa coligação que faz uma referência religiosa? Quer dizer, ou o Estado é laico ou não é laico. Se as instituições são lenientes, são complacentes com esse tipo de coisa, mostra uma fragilidade. E essa pessoa, ele se empodera agora, ocupando a presidência da República, né, e traz para participar do governo uma série de militares. Vamos agora para uma pergunta. Me chamo Karina, moro em Prazeres, Zona Sul. Minha dúvida é como devemos, nós como mulheres, nos defender de supostos agressores em potencial. Eu, como moradora de comunidade. Boa noite.
Poderia responder, Fabiana? Eu tenho a mesma pergunta que ela, na verdade. Assim, eu acho que é um medo legítimo e é um medo que eu compartilho, né? A sensação que eu tenho é quase como se eu tivesse, a partir de agora já, quase reagir em legítima defesa. Assim, é como se eu tivesse sempre apostos a reagir a algo que está muito mais, não que fosse muito seguro anteriormente, mas agora, sem sombra de dúvidas, a gente está vendo que as pessoas estão muito mais à vontade para atacar, né? Hoje, um casal de 2 mulheres ali perto do Mercado da Encruzilhada foi atacado por um homem. Apanharam na rua, porque elas estavam passando. Então, assim, e aí eu acho, né, que faltou um cuidado, faltou o candidato vir a público, o presidente eleito, vir a público e dizer isso de uma maneira enfática. Não façam, né? E tem que dizer isso ainda, né? Tem a obrigação de dizer isso. É necessário. A gente nunca passou por uma eleição com esse nível de violência, né? A última pessoa que foi assassinada foi um rapaz de 23 anos, na periferia de Fortaleza, né, ao lado da própria mãe, numa carreata pro Haddad. O pessoal abriu o carro lá e disparou fogo no meio da carreata, e o rapaz foi assassinado ao lado da mãe. O que me impressiona muito, Valdir, é que esses casos, eles não foram suficientemente trabalhados pela mídia, não acho. E aí, né, acho que, como instituição, a mídia também, assim, no caso especificamente, o jornalismo, os jornalistas foram lenientes também, né, trataram de várias vezes essas questões como questões pontuais, né, quase fora da política, quase fora desse processo. Apesar do caso de Marielle, né? Apesar do caso de Marielle não foi falado novamente, o caso de Marielle perdeu-se aí, né? A gente nunca teve uma eleição tão violenta, tão cheia de mentira, né? E eu acho que a gente não pode naturalizar isso. Isso não pode ser uma coisa normal. Ok, tem uma pergunta aqui de Antônio da Madalena. Na visão dos debatedores, existe a possibilidade da agressão do candidato ter sido forjada? Eu até agora não acreditei nisso. E por que ele nunca criticou o agressor? A pergunta é do Antônio da Madalena. Poderia responder, Arthur? Se eu entendi bem, o telespectador está perguntando se ele não acredita. Uma fake, foi uma agressão fake. Ele diz que não acredita, né? Se vocês acreditam difícil, que possa ter sido forjada. Eu realmente não cheguei a cogitar essa possibilidade, porque ele deu entrada no hospital público, ele passou 20 e poucos dias internado no Hospital Sírio-Libanês, o laudo médico foi expedido. Enfim, para mim é pacífico que a agressão efetivamente aconteceu. Aparentemente, até os opositores da campanha reconheceram a agressão como fato. Eu não acho que foi teatro, não. Se era de fato um opositor, pode ter feito um favor? Com certeza fez. Não, a facada certamente teve repercussões eleitorais. Isso... teve repercussões eleitorais, nesse sentido, né? Mas essa questão do telespectador, Valdir, é muito importante. Quer dizer, durante 30 anos, a gente trabalhou uma cultura da paz. Essa é a herança da Constituição de 88, né? E do final do regime militar. Então, vários setores da sociedade se empenharam, né, na consolidação na sociedade de uma cultura da paz o tempo todo. E aí a gente teve o contraditório escancarado nessa eleição, uma cultura do armamento e da violência. Então esse é o grande desafio da gente nesse momento, de buscar formas de proteção, que é a questão da telespectadora, uma forma de proteção a essa inflexão que a gente tem nessa cultura da paz. Embalada por um discurso religioso. Exatamente isso. Gente, essa reflexão eu considero fundamental, mas chega um momento em que nós não poderemos passar 4 anos com o discurso do perdedor, né? A gente precisa se reinventar, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas eu não tenho o discurso do perdedor, eu estou tentando analisar do ponto de vista da ciência política, né? Não, então, claro. Por isso que eu falei que fizemos uma reflexão, né? Não estou falando especificamente. Apesar de achar que a democracia perdeu, né? Nesse momento. Mas que é preciso a gente se reinventar e caminhar daqui para frente, né?
E aí, caminhar com medo ou sem medo? Né? Essa é a primeira pergunta. O que a gente pode fazer para contribuir para que a democracia ela seja soberana e que daqui a 4 anos a gente possa votar novamente? Então, a questão está colocada e aí vocês podem ir falando. Eu começo, né? É um desafio enorme. A sua questão é a questão crucial que a gente tem nesse momento, né? Diante de tudo que ocorreu nos últimos 2 anos no país, ou talvez estendendo um pouco mais de 2013 para cá, tudo que aconteceu no país, os interesses internacionais que estão em jogo, né? Uma tentativa mesmo de desarticulação do Estado brasileiro, né? O potencial que o Brasil teve de articulação dos BRICS, né? No âmbito dos BRICS, a proximidade do Brasil, a política sul-sul, né? Quer dizer, privilegiar os países do hemisfério sul como parceiros brasileiro. Tudo isso, enfim, agora a gente está em xeque, né? A mudança completamente de paradigma, tendo aí uma tutela muito forte das Forças Armadas. Né? O fato que é impressionante, né? Quer dizer, o quanto mudou do ponto de vista das Forças Armadas a visão em relação ao ex-capitão que um dia foi expulso do Exército. Então, o grande desafio que a gente tem agora exatamente esse, tentar fazer com que uma cultura da paz prevaleça, que haja um enfrentamento a esse tipo de violência, né? Porque a questão não é que o Jair Bolsonaro ele vá o tempo todo publicamente na televisão, no rádio, defender determinada postura. Ele vai fazer isso nas redes sociais. Aliás, ele teve 2 discursos de ontem para hoje, né? Um para a televisão, para a rádio, etc., e outro para as redes sociais. Então, a questão é que os grupos milicianos, né, que vêm se organizando já há algum tempo e que já estavam organizados antes, inclusive, eles se sentem empoderados pelo discurso de alguém que vai assumir a presidência da República. Precisa fechar para poder a gente ouvir os outros, que o tempinho está indo embora. Fabiana. Não, acho que uma grande questão e que já está posta nesse resultado do segundo turno, é uma rearticulação de uma frente democrática, de fato, que acabou sendo feita muito mais pela população, gente que vota à direita há muito tempo, gente que detesta o PT, né? Quilombolas, feministas, os tais grupos identitários, assim, houve uma articulação desses grupos agora no final, e eu acho isso foi muito bonito, porque essa frente ampla que se esperava que os personalistas não fizeram, quem fez foi o povo, as pessoas fizeram, né? Então a gente teve gente que detesta o PT, teve até aqueles twin-bomb que as pessoas colocam nas fotos, em rede social, né? Antipetistas contra o fascismo. Perfeito, que demonstra muito essa articulação aí. Então, eu acho que isso tem que se fortalecer em nome não de ser contra um presidente especificamente, mas ser contra um processo de fragmentação e destruição da democracia. Eduardo. Minha leitura no sentido de que Eduardo, não, Arthur, desculpa, né? Pois não, sem problema. O processo, o regime democrático, ele continua no Brasil, seja pela organização dos grupos de diversos segmentos da sociedade, dos movimentos sociais, seja pela vitalidade, pela presença, pelo funcionamento regular do Congresso. Então, eu não estou pessimista em relação ao momento que a gente vive. Eu acho, inclusive, que o processo de transição do atual governo para o futuro governo é que vai aferir exatamente a qualidade e a solidez das nossas instituições. Eu estou confiante em relação ao futuro e acredito, né, meu palpite é que daqui a 4 anos a gente vai votar de novo. Ok, então a gente agradece a participação de todos vocês, agradecemos a sua participação também. Perguntas que chegaram agora no finalzinho, infelizmente não vai dar tempo mais para a gente colocar para os convidados, mas a gente agradece de verdade. Esta semana, excepcionalmente, o programa está começando vai começar 8h30, então amanhã fica ligado que não será às 9h, o programa vai começar amanhã 8h30 da noite. Boa noite e até lá.